Fermento utilizado na confeitaria PET. O fermento é um agente capaz de produzir a fermentação. O nosso fermento biológico, tão conhecido na gastronomia humana, é uma levedura. Assim como um fungo, como um bolor de um cogumelo, por exemplo. Existem 850 tipos de levedura. E essa mais conhecida, utilizada aí no nosso fermento biológico, também já tem muito aí na indústria, como para a produção de combustíveis, também de bebidas alcoólicas, como vinho, cerveja, cachaça. Para a gente conseguir aí ter esse poder de crescimento, a gente precisa misturar o fermento biológico com a água, Essas leveduras, elas vão se alimentar do amido que é encontrado na farinha, produzindo então o dióxido de carbono. O dióxido de carbono, ele vai acabar aí se expandindo, vai deixar essas proteínas do glúten se expandir na nossa massa e é então o que vai trazer esse resultado aí, pessoal, de ter uma massa fofinha e também, ter uma massa muito mais expandida do que uma massa tradicional sem a adição de nenhum fermento. Então vamos falar um pouquinho sobre o fermento biológico. O fermento biológico, ele é muito utilizado para fazer pães. Existem 3 tipos de fermento biológico que você irá encontrar no supermercado, Primeira versão aí mais conhecida, então a gente vai ter a Entablex, que nada mais é do que esse composto de levaduras que acaba sendo mais condensada, Então, a gente encontra o fermento biológico em tablets, em granulado ou o em pó, que acaba sendo instantâneo, já pronto aí para você misturar diretamente nas suas farinhas, Então, vamos falar um pouquinho desse fermento biológico. Quem acompanha e quem já faz parte da comunidade Chefe de Animale, que está inserido nos nossos grupos de WhatsApp, sabe aí bastante informação já sobre esse conteúdo. O fermento biológico, então, pessoal, é também já hoje o fermento natural que tem voltado aí com toda a força, Esse fermento, ele acaba sendo tóxico para os pets se for feito na massa crua, certo? O que acontece? Nessas massas de pães, por exemplo, a gente acaba utilizando em torno de 3%, de acordo com o volume da farinha, desses fermentos aí para a gente ter esse poder de fermentação, Então, quando a gente insere qualquer tipo de fermento, seja o fermento biológico que eu estou comentando agora e o fermento químico, que eu já vou entrar nesse assunto também. Então, quando a gente oferece aí as massas cruas, claro que a gente não vai nem falar aí da parte da questão de peso, Então, a grande quantidade de massas feita a partir de farinhas, mesmo sendo integrais, quando a gente adiciona uma grande quantidade, isso vai causar um sobrepeso. Não estou nem falando só para a questão aí de animais de estimação, mas também no mundo humano, Todo mundo aí sabe o poder, que uma grande quantidade de carboidrato pode fazer aí nessa questão de engordar, Então, se isso já serve para nós, para os pets também a gente segue a mesma linha. Então, o que acontece se você oferece uma massa crua para um pet, com o fermento? Gente, o fermento cru, ele é tóxico, Então, o que vai acontecer? Aquele fermento, com a massa crua, se um pet ingere, ele vai continuar a fermentação dentro do estômago, Isso vai se tornar, torna-se tóxico, até mesmo porque, pessoal, tem uma toxicidade do álcool que é produzida por esse fermento. Então, a quantidade de gases, do seu pet pode provocar muitas dores fortes, pode eventualmente até mesmo causar uma ruptura, nesse intestino. Então, além de vômitos, desconfortos, então assim, qualquer tipo de massa crua com adição de fermento, no geral massas cruas, pessoal? Também se você não vai adicionar uma questão de uma farinha que não foi para cocção, se não for uma farinha de frutas, uma farinha de oleaginosas. Então, muito cuidado nesse ponto. Então, vamos ser bem direto aqui. Carol, fermento, tanto biológico como químico, não sendo na massa crua,
é tóxico para cães ou para gatos? Não, pessoal, eles não são tóxicos. Ah, então eu posso usar na confeitaria pet? Depende muito na sua linha de trabalho, né, pessoal? A gente tem opções mais naturais que a gente pode utilizar. Então, como comentei aqui, o fermento biológico a gente acaba usando uma grande porcentagem nas massas, né, já no mundo humano, e também para a gente ter esse poder de crescimento nas massas para a confeitaria pet, a gente também precisa usar um grande volume. Então, se você usa um grande volume de fermento, ele pode sim ter algum tipo de desconforto no pet, né? Não sendo tóxico, fique bem claro, apenas as massas cruas, o fermento cru, que vai ter aí essa toxicidade para os pets. Carol, mas o que é então o nosso fermento químico, né? O fermento químico, pessoal, ele é uma mistura de bicarbonato de sódio, né, com um ácido que não é tóxico, né, que ele vai ter aí a estrutura para te dar uma massa aerada, tá? E principalmente na utilização de massas de bolo. Mas o fermento químico também é possível fazer massas de pães, tá, pessoal? Como muita gente aí pensa que não apenas o fermento biológico, mas você consegue um ótimo resultado. Então, o que é o bicarbonato de sódio, né, gente? Ele é um composto químico natural e ele tem uma origem mineral. E ele, na verdade, a classificação dele é como se fosse um sal, né? Bicarbonato de sódio. Então, o que acontece? Você, comprando esses fermentos químicos, que é aquele pozinho branco, sabe, pessoal, mais conhecido aí, o Royal, né? Então, ali você tem um ácido, né, que ele acaba sendo um ácido feito aí em laboratório e ele acaba tendo o mesmo resultado que você adicionando um ácido no bicarbonato de sódio. Quem faz parte da comunidade aí já viu diversas vezes essa mistura. Ela acaba sendo aí uma mistura que traz um resultado fantástico para os bolos, tá, pessoal? Então, quando você mistura, então o bicarbonato de sódio, né? Falando um pouquinho do bicarbonato em si. Gente, o bicarbonato, ele é conhecido aí como um pó mágico, né? Não somente para utilizar na culinária, o bicarbonato de sódio, ele serve para diversas coisas. Quem acaba consumindo bastante bicarbonato de sódio em casa, não somente para alimentação, bicarbonato de sódio para limpeza de vegetais, para limpeza de roupas, para limpeza de paredes, para reduzir cheiros dentro da geladeira ou até mesmo para fazer receitas caseiras para os pets, como você misturar óleo de coco com o bicarbonato de sódio para fazer uma escovação nos dentes, né? O bicarbonato de sódio ele também pode ser usado aí na sua casa para retirar odores dos cobertores, das caminhas dos pets, tá? Então, se você não usa o bicarbonato de sódio na sua casa, tá na hora aí de você começar a conhecer. O bicarbonato de sódio, inclusive, ele é utilizado aí na indústria da estética para fazer desodorantes, para diminuir aí odores, né, pessoal? Então, produtos de limpeza também. Então, o bicarbonato, ele é um pozinho mágico que pode ser usado como fermento na confeitaria pet. Então, como adicionar esse bicarbonato de sódio em uma massa e ter esse resultado que a gente deseja, que é ter esse poder de crescimento? Basta você misturar um ácido no bicarbonato de sódio. Carol, mas que tipo de ácido você está falando? Pessoal, ácidos como limão, vinagre de maçã, um iogurte natural ou um kefir. Quando você estiver com a sua massa finalizada, o último passo, assim como o nosso fermento químico utilizado nas massas de bolo e massas de pães na gastronomia humana, ele vai ser incorporado na massa. De que forma? Então, você tendo a sua mistura, sua base líquida com as misturas já misturadas, você vai adicionar, por último, o bicarbonato de sódio com adição aí de algumas gotas de algum desses ácidos que eu comentei aqui. É ele que vai dar esse poder de crescimento para as massas. Carol, eu fiz um bolo pet, adicionei o bicarbonato de sódio,
mas ele não teve aquele resultado que eu esperava, como um pão de ló, por exemplo. Primeiro ponto, quantidade de gordura utilizadas nas massas da confeitaria PET é muito menor que no mundo humano, né? Lembrando que também a gente não utiliza os açúcares. Então, não esperem o mesmo resultado de uma massa tradicional, né? Acusando aí que o culpado é o bicarbonato de sódio. Então, não é apenas o bicarbonato de sódio que vai trazer os seus resultados para a massa. Carol, então você está me dizendo que não é possível eu fazer uma massa tão macia, tão aerada, como uma massa de pão de ló, por exemplo? Não, muito pelo contrário. A gente tem uma outra adição para dar esse poder de crescimento. Não sendo um fermento, mas vai ajudar muito. Eu estou falando das claras em neve. Pessoal, as claras em neves incorporadas numa massa e com a adição de bicarbonato de sódio, as massas têm um resultado fantástico, contendo aí bem menos gordura e menos açúcares que nas massas encontradas na gastronomia humana, tá? Então, essa mistura das claras em neve com o bicarbonato de sódio, com o ácido, vai trazer um resultado incrível para suas massas, tá? Quando a gente fala aí de massas, né, da gastronomia PET, a gente sempre pensa em massas que acabam ficando um pouco mais úmidas, mas isso não quer dizer que a gente não consiga aí trazer essa expansão dessa massa, né? Então, a fermentação, ela vai ajudar não somente para sua massa ficar mais fofinha, né? Ela também vai fazer com que fique mais aerada, tá? E você também vai ter uma massa com uma expansão. Então, uma massa onde você teria aí, por exemplo, 5 centímetros, você vai tranquilamente subir de 7 a 8 centímetros. Então, essa expansão também é muito interessante, né, para quem está trabalhando com a confeitaria PET. Então, só fazendo aqui fazendo um resumo do que a gente comentou nessa aula aqui, pessoal. Fermento biológico e fermento químico não são tóxicos, mas existem aí algumas misturas, né? No caso do fermento, utilizado em nosso fermento biológico, o em pó ou granulado, ele existe aí a adição, né? Além da nossa levedura, existe a adição de um emulsificante, né? Então, o que é a ideia da confeitaria PET? É deixar o mais natural possível. Então, por isso, né, o bicarbonato de sódio, ele entra aí na confeitaria PET como um grande aliado e um ótimo resultado, tá? Então, para massas onde você não deseja que tenha essa expansão tão grande, apenas o bicarbonato de sódio já será suficiente. Mas para massas onde você quer um resultado mais fofinho, com mais aeração, a adição de claras em neve vai trazer o resultado que você espera. Dentro da comunidade Chef de Animale, a gente tem aí essas especificações, né, pessoal? E também a utilização do nosso bicarbonato com o ácido na prática, né? Como inserir dentro das massas. O fermento, como eu comentei, ele não é o único responsável, tá, por essa expansão. Então, uma massa não somente com claras em neve, mas uma massa com ovos também faz você ter um resultado aí que expande um pouco mais. Eu tenho muitos alunos da comunidade Chef de Animale que vêm aí trazer algumas dúvidas e também dentro do nosso grupo de WhatsApp sobre a questão aí de quando, né, a gente tem um pet que tem algum tipo de alergia ou então uma intolerância, né, como no caso dos ovos. Então, eu só quero deixar bem claro que você consegue sim ter uma massa de bolo, ter um resultado sem a adição dos ovos, né? O que acontece? Essa massa, ela fica um pouco mais úmida, né? Não tão aerada, mas é possível. Não se prendam, né, tanto a essas questões aí de linha de produtos, tá, pessoal? Você consegue fazer essa mistura e ter um resultado muito bacana, tá? Então, existem também, né, para quem ainda não conhece, existe a opção dos ovos veganos, que é uma mistura aí meio a meio
da chia hidratada com água, que você também consegue ter um ótimo resultado para suas massas ficarem mais macias, tá? Então, deixo aqui o meu bom dia para vocês com esse assunto fantástico sobre fermentos e espero que você utilize da melhor forma. Um ótimo dia, obrigado pela companhia, uma boa quinta-feira para vocês, um beijo, até semana que vem.